mais sobre desaposentação. Este é o tema do Conversas Cruzadas que está começando. Convidados do programa, o advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglione. O doutor Décio. Boa noite, Brito. Boa noite aos colegas de mesa. Boa noite aos telespectadores. Inicialmente, Brito, eu gostaria de dizer que me honra ter sido também designado pela doutora Jane Berwanger, que é a presidente do IBDP, para... Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, que está realizando nesta data em Santa Catarina o seu Congresso Nacional. Exatamente, onde está lá o doutor Daisco Portanova, que é meu sócio, por sinal. E ela também estando lá e pediu para que eu fizesse a representação. A questão da desaposentação, eu conversava com o Daniel agora há pouco, e refletindo e tentando fazer uma reflexão mínima a respeito do assunto, poderia dizer o seguinte: se houvesse um critério justo de reajuste quanto aos benefícios, não haveria discussão sobre desaposentação. Então, tudo surge daí, né? Ou seja, ano após ano, décadas e décadas passadas. E eu, nessa questão de direito previdenciário, eu tenho 27 anos de advocacia e 23 de direito previdenciário, e se vê promessas, se vê governo de esquerda, de direita, governo de todo, qualquer matiz governamental, sempre dando reajuste, como se diz na gíria, ao aposentado com perna de anão. Atualmente nós temos cerca de metade daquele índice que é dado ao salário mínimo nos últimos anos, nas últimas décadas praticamente. E aí surge toda essa confusão, né? Sem contar ainda o fato da primeira prestação, quando vem a carta de concessão, já a menor por conta do fator previdenciário. Sim, o fator é o grande bandido atual. Certo. E tem muito aposentado pensando que se o fator deixar de existir, ele vai melhorar a sua aposentadoria. Gente que nem sofreu as agruras do fator, né? Porque aí é em decorrência dos reajustes que são pífios quanto aos índices alcançados. Então temos essa situação. Nós tínhamos até 1994 o sistema de pecúlio. Ou seja, o aposentado que retornasse à atividade, ele voltava a recolher, voltava a contribuir compulsoriamente como segurado obrigatório, que é principalmente o empregado, e ele, ao final, ou seja, quando encerrasse a carreira mesmo, pendurasse a chuteira, ele tinha direito de ir até o INSS e pedir uma prestação única de tudo aquilo que ele recolheu em seu nome como pecúlio, benefício de prestação única. Isso em 1994 foi encerrado pelo presidente Itamar Franco e pelo ministro Antônio Brito, ministro da Previdência, e o ministro na ocasião até referiu o seguinte: olha, a Previdência não é caderneta de poupança, então não vou pegar o dinheiro do segurado mais para devolver depois. Não paga, eu não devolvo, ok? Então encerrou a contribuição em 1994. E no ano seguinte, primeiro ano do governo FHC, o que aconteceu? Foi restabelecida a contribuição compulsória ao aposentado que retomasse ou continuasse em atividade, sem a contraprestação. E aí entramos, né, na primeira discussão forte sobre a desaposentadoria ou desaposentação. Ferido está, né, com a não devolução dos valores depois da aposentadoria, aqueles valores contribuídos, o princípio básico da Previdência, que é o da contrapartida. Ou seja, em termos previdenciários, eu pago para ter de volta depois. E não se tem essa contrapartida mais. Está ferido um princípio básico. E o que vai se fazer, então, com esse valor que é pago pós-aposentadoria? Nada. A não ser o aspecto solidário. Exatamente. Vai para o pacote. Mas a solidariedade é algo muito vago, e quem pensa em termos de solidariedade para essas pessoas que depois de 30, 35, 40 anos de contribuição, veem os seus proventos de inatividade, aposentadoria, minguarem. Em uma década, perde-se em torno de metade do poder de compra do dinheiro inicial. O teto hoje da Previdência, não sei se alguém aqui já se ateve a calcular quanto ele vale hoje, 4.390 com alguns centavos. Já tivemos teto de 20 salários na Previdência, 10 salários, e hoje nós temos um teto de 6,3 salários mínimos. Então é um achatamento, é um projeto, que eu brinco, mas é uma coisa séria, de extinção da figura do aposentado e do pensionista. Bom, nós não temos no julgamento de amanhã até para deixar bem claro, como revigorar a ideia do pecúlio, mas
o Congresso Nacional pode fazer isso. Talvez seja uma saída intermediária. Tranquilamente. A desaposentação seria substituída por esta ideia. Aposentou, continua trabalhando, contribui. Este período novo vai constituir um pecúlio. Exatamente. Porque a desaposentação, na nova aposentadoria, vai somar o tempo todo. Soma o tempo da aquilo que já foi usado e desistido volta a valer. E o posterior à aposentadoria, exatamente. Muito bem. As sustentações orais que vão abrir à tarde, os que representarem a União e a Previdência vão falar em caos, que se houver a desaposentação, iremos à falência. É o manual de sempre. É o manual de sempre. É o manual de sempre. É aquele aberto ao momento do reajuste, não dá para dar mais, senão quebra a Previdência. E nesses momentos onde temos ações representativas pela quantidade de segurados que são beneficiados, como a do IGPDI, a da URV, me ajudem com mais alguma, e é sempre essa conversa. Pensionistas. A da pensão integral, vai dar um rombo de 20, 23, 25, tem sempre um número pronto, são bilhões. E é na casa dos 20, mais ou menos. Agora é 30. Subiu para 30, então está piorando. Os aposentados e pensionistas, uma decisão... Como é que é essa decisão? A do IGPDI, que também foi para o Supremo... IGPDI e IGPDI. Tá. IGPDI, né? O índice. Que o governo utilizava o IGPDI, o índice, para reajustar as contribuições que os trabalhadores faziam para a Previdência, e no momento do reajuste era utilizado um índice inferior. Então, para receber... eu quero o índice melhor, né? E para pagar o índice menor. Então foi levado essa que era algo essa parecido, discussão. Até um pouco menor que o NPC, que é o pior deles, em termos de projeção e escala. E essa seria que atingiria a grande maioria, a totalidade dos aposentados que recebem mais de um salário mínimo. Bom, não há nenhuma dúvida que nas sustentações orais que vão abrir à tarde, os que representarem a União e a Previdência vão falar em caos, que se houver a desaposentação, iremos à falência. É o manual de sempre. É o manual de sempre. É aquele aberto ao momento do reajuste, não dá para dar mais, senão quebra a Previdência. E nesses momentos onde temos ações representativas pela quantidade de segurados que são beneficiados, como a do IGPDI, a da URV, me ajudem com mais alguma, e é sempre essa conversa. Pensionistas. A da pensão integral, vai dar um rombo de 20, 23, 25, tem sempre um número pronto, são bilhões. E é na casa dos 20, mais ou menos. Agora é 30. Subiu para 30, então está piorando. Os aposentados e pensionistas certamente nem sabem o significado disso, né? Mas temos a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, que tem colocado a público os dados e tem demonstrado, ano após ano, que a Previdência é superavitária e é possível dar esses aumentos, esses reajustes para os aposentados. Vitoriosa a desaposentação amanhã e depois consolidando-se até, quem sabe, legislativamente no futuro, a partir da sinalização do Supremo, para não deixar mais dúvida, cogitar da desaposentação no serviço público. O que é que temos até aqui? Olha, já existe uma gama de precedentes. O Tribunal de Justiça Gaúcho aqui tem concedido, tem sido favorável. E nenhum deles, no entanto, nesse nível já de recurso... Não, acho que ainda não chegou nada a nível de recurso extraordinário, recurso especial. E o STJ, nesse caso, a interferência dele é complicada porque é legislação local, né? E aí não é lei federal. Mas servidores da União não se tem notícia, porque este é um argumento. A minha preocupação é o argumento de tribuna. Olha, se houver esta concessão aqui, o serviço público todo vai seguir o mesmo caminho, aí nós vamos falir definitivamente. A diferença é que eles não podem continuar depois de aposentados, né? Sim. Então, não sei como seria isso. Mas eles poderiam trabalhar com a questão do abono, que não sei. Só que contribuem enquanto aposentados. Exatamente. Mas aí sabe o que o Supremo vai dizer? Falta efetividade. Porque o sistema atual, onde a emenda 20, em dezembro de 98, inseriu a questão atuarial, que justificou a criação do fator, que o Supremo já disse que é plausível, ele traz a ideia da contribuição, é tempo de contribuição. E eu tenho, por exemplo, precedentes do Supremo, considerando inconstitucionais leis do Rio de Janeiro, de Goiás, que dispensam a efetividade desde que o servidor siga recolhendo a contribuição previdenciária.
Por exemplo, aquela licença para tratamento de interesse do servidor público. Então ele paga a contribuição previdenciária e vai fazer outra atividade, vai morar em outro país, volta daqui a 2 anos, e essas leis garantiam que esse tempo seria computado para efeito de inativação, de aposentadoria. E o Supremo considerou inconstitucional, apesar da tese de que, havendo contribuição, não precisa da efetividade, nesse exato sentido. Olha, não há como abrir mão para o servidor público da questão da efetividade. Então, sem efetividade, não adianta pagar a contribuição, recolher a contribuição que julgou inconstitucionais as leis de Goiás e do Rio de Janeiro. Porque o servidor público, ele aposenta, segue contribuindo, só com esta visão da solidariedade. Exatamente. Só a visão da solidariedade e, eventualmente, aí há até um argumento que traz o pagador diz, não, mas ele na verdade está contribuindo, aposentado, porque no futuro tem uma viúva para receber. Mas ela paga também. Pessoa, pois ela paga também paga depois. Para quem? Pra exatamente, quem exatamente. Ninguém, né? Exatamente. Com ela o benefício é extinto. Quando se consolida na figura da viúva a pensão, ela também segue pagando a contribuição. Perfeito, para ninguém. Aí caímos na questão de não haver contrapartida, ou nem a justificativa da solidariedade. Bom, enfim, vamos... Aí ele vai receber só a aposentadoria. Que não pode, porque já tem a outra. Mas aí dá para pensar nessa aposentação para buscar a melhor delas. Aí sim, aí poderia porque se ele tem um tempo de contribuição que ele sofreu o fator, e nesse caso sobrevém, se for acidentário, a invalidez acidentária, e aí é 100% coeficiente de cálculo sem fator, pode-se pensar nesse caso uma todas essas hipóteses que nós aventamos aqui neste bloco. E mais uma, Brito, bem rapidinho, para colocar como exceção a questão da invalidez, que é o advento da idade. Porque se existe aposentadoria por idade para a mulher aos 60 e o homem aos 65, o aposentado por invalidez com idade inferior a essas que eu referi, ele quando chega a essa idade pode vir a ser mais favorável pedir a conversão, né, via desaposentação. Mas nesse período ele não teria contribuído porque pela invalidez não trabalhou. Sim, mas aí tem um detalhe, a lei previdenciária diz, mantenha a qualidade assegurada aquele que esteja em gozo de benefício. Aí verifica qual é a melhor pelo cálculo. Exato. E tem o direito... Sobrevindo uma melhor opção, há que se pleitear também. Diferentemente da grande massa, né? A acumulação não autoriza 2 aposentadorias. Não, 2 jamais. A não ser por sistemas diferentes. No regime geral é uma só. E aí as exceções estão definidas, né? Cada vez mais a longevidade nos faz crer que é possível, né? Sim, sim. Começou a trabalhar aí aos 18 anos. Aos 48, nós já tivemos idade mínima constitucional de 12 anos, né? Pois é. Então, o sujeito já tem... Pessoas que a gente vê com 40 e tantos anos de contribuição, reparte, daqui a pouco faz 2. Se nós cogitarmos de contribuição, ele contribui para 2 aposentadorias com razoabilidade. Por um ganho só, minguado. Esse tema... Porque tem muitas pessoas aguardando a decisão do STF e aguardando até esclarecer alguns receios. Meu Deus, mas se eu tiver que devolver, depois vão fazer a penhora de meus bens para o pagamento. Então, começa a vir uma série de fantasias, de questões que acabam inibindo a pessoa até de... Por isso, talvez não ajuizem tanto ou estão aguardando. E aí tem uma questão processual importante. Dessas perguntas cotidianas de clientes surgem, né? Exatamente isso. Eu tenho uma aposentadoria, vou atrás de outra, eu corro risco de ficar sem nenhuma das duas. Não, isso não existe. O pior que pode acontecer é ficar como está. Agora, a questão processual, vamos supor que, ganhando a ação, o Supremo, deu uma de Rei Salomão, digo o seguinte, olha, pode desaposentar, mas tem que devolver. Para 90 e tantos % dos casos não vai valer a pena a devolução. Com a devolução não vale a pena. A devolução, porque alguém de repente só veio agora para a nossa assistência, a devolução é aquilo que recebeu enquanto aposentado teria que ser devolvido para começar a conta de novo. Exatamente. Em última análise. É uma teoria. É o último dos argumentos do INSS. Bom, mas aí surge o quê? Supondo que a decisão seja essa e que o sujeito ganhe, mas tem que devolver. Basta que o seu advogado não execute o comando vindo do Poder Judiciário. Porque o dono da ação é o autor, não é o Judiciário. Ah, mas aí o juiz vai mandar o devolver. Não.
diga a parte se pretende executar. Pede baixo arquivamento, não executa. Exatamente. Não existe execução negativa nesse caso. Desaposentar. Não vou desaposentar e, portanto, não vou devolver. Porque hoje no processo civil nós temos a fase de cumprimento de sentença, né? Mas isso não se aplica na execução contra a Fazenda Pública, que ainda temos o velho rito de 730, cita para embargar, se querendo, etc. e tal, precatório. Então, não há que se falar nisso. E sempre haverá oportunidade da parte, representada pelo seu advogado, dizer o seguinte: não há viabilidade, portanto, não quero executar, desse baixa e arquive-se o processo. Então não há esse receio infundado. É muito importante. Dos dois. 343 do STF vem reavaliando no sentido de determinar efeito retroativo às decisões que o STF entende importantes em matéria constitucional. Por falar nisso, o ministro Theory, lá no STJ, não terá julgado isso aí já? Não, ele não. Ele não era da turma previdenciária, não chegou a ser de turma previdenciária. Então, mesmo com relação à modulação dos efeitos, né, atualmente a jurisprudência do STF ela é hesitante a respeito dessa aplicação da súmula 343. Já foi muito mais firme. É que independentemente disso, provavelmente surgisse uma pletora de ações rescisórias, né? Assim como já houve outros casos na URV e outros tantos, a Previdência baixa um caminhão de ações rescisórias. A ação rescisória é aquela que, depois de todos os recursos esgotados, reabre uma questão por uma nova ação. É uma nova ação, dentro de um determinado prazo para ingressar com ela, em que se tenta rediscutir por um novo processo. Tinha aquela discussão se era por medida provisória, teria passado para 4 anos a rescisória para o poder público, mas não, é 2 anos para todos, né? Para os mortais e para o poder público igualmente. O poder público também tentaria a rescisória. Exato, e tem acontecido em alguns episódios desses julgamentos. Mas, safando o Supremo das decisões negativas, antes da decisão da decadência, o Supremo deu uma bela decisão a respeito da desaposentação ao contrário, que é quando tu voltas ao passado, quando já tinha tempo mínimo, mas não escolheu aquele momento. E, por exemplo, sujeito antes dos 30 aos 35, o homem podia se aposentar por tempo de serviço, que hoje é tempo de contribuição. E ele preferiu optar por esperar os 35. E a matemática hoje mostra que com 32 ele já poderia estar aposentado. Isso não é a matemática, é a lei. E a matemática me demonstra que hoje ele estaria ganhando mais do que ganhou ou ganha hoje com os 35. Então é o direito ao melhor benefício que foi consagrado pelo Supremo. O que estraga essa tese é a questão da decadência. Mas agora vem um novo enfrentamento, que é o direito adquirido versus a decadência. A decadência não é princípio constitucional, o direito adquirido é princípio constitucional. E direito adquirido não tem tempo para ser exercido ou exercitado. Essa é toda a questão. As entidades que congregam... Bem, Brito, agradecer o convite. Agradeço o convite, é sempre um prazer estar nesse programa. Acho que contigo foi a minha primeira vez. E bastante enriquecedor para nós e para os demais, os telespectadores, eu acredito que muito mais. E eu pensando aqui em tudo que foi dito pelos colegas de mesa, a palavra mais forte eu acho que é a dignidade, realmente. E essa luta pela desaposentação, a luta pela queda do fator e quebra de outros paradigmas, ela tem a ver exatamente com a dignidade. E eu acho que a dignidade, nesse caso, para aquele conceito que o Supremo usou em vezes anteriores, está acima da solidariedade. Eu acho que a dignidade da pessoa humana, o direito de viver, né, vamos dizer assim, em idade avançada, com uma certa tranquilidade, é tudo. E isso não existe hoje. Então, o aposentado é obrigado a trabalhar. E, rapidamente, lembro do que disse o ministro Marco Aurélio, quando votou no outro recurso, que ele é o relator da desaposentação, também de repercussão geral. Ele disse o seguinte: acabaram com o pecúlio, resumidamente. Então não há mais a devolução e eu sou obrigado, aposentado, a seguir contribuindo para nada. Se me provarem, fez um xiste, que existe uma vida além dessa e que eu possa levar esses créditos para a nossa vida, eu sou contra a desaposentação. Como não me provam isso, eu sou a favor da desaposentação sem devolução. Naquela ocasião não houve repercussão geral? Tem repercussão geral também. Mas não chegaram ao fim do julgamento? Não, porque ficou 2 anos o processo com o ministro Toffoli. É aquele processo? 4 anos. E estão os dois juntos agora. Exatamente. É que o Barroso tinha um processo parecido. Foi bom lembrar, porque lá no começo do programa eu referi a frase de hoje do ministro Marco Aurélio, dizendo que a posição dele é a mesma já sustentada. E ainda continuam não provando que é uma vida onde pode levar esse crédito. Então, tem que ter desaposentação. Eu sei que é muito útil, especialmente com